Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, vamos ler aí a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós queremos render graças a Ti, pelo privilégio que temos na virada de mais um tempo, de mais uma época, de mais um ciclo da nossa história, e o raiar de um novo dia, de um novo ano, temos o privilégio maravilhoso de continuarmos, temos a liberdade para poder ouvir e proclamar a boa nova de salvação ao nosso país. Te louvamos porque no primeiro dia deste ano de 2017, temos a confiança de que Tu haverás de continuar pastoreando as nossas vidas e as nossas almas. E temos o grande privilégio de continuar ouvindo a Tua doce, maravilhosa e soberana voz através da Tua palavra sagrada. Dá que os nossos corações estejam verdadeiramente inclinados a ouvir a Tua palavra, reter e praticar. Para tanto necessitamos que o Teu Santo Espírito aplique as verdades que nesta noite o Senhor mesmo já preparou para que meditássemos nela. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você já ouviu algum líder religioso dizer: se você encontrar uma igreja perfeita, não se torne membro dela, porque se assim você fizer, ela deixará de ser perfeita. É um entendimento nosso de como o pecado é tão devastador ao ponto de que ele corrompe as nossas relações e até aquilo que é bom se torna ruim em função do nosso pecado. Uma vez que as congregações ou as igrejas locais são constituídas de pessoas, de membros, salvos pela graça de Deus, não existe uma única igreja perfeita. Mas certamente algumas se encontram mais próximas do ideal do Novo Testamento do que outras. E a igreja de Tessalônica, que vamos meditar nesta noite, encaixa-se exatamente nesta categoria. Não de uma igreja perfeita, mas numa igreja que estava caminhando para ser uma igreja ideal. E em pelo menos 3 ocasiões nesta epístola, Paulo dá graças pela igreja e pela maneira como ela respondeu ao ministério. A primeira vez que ele faz menção disso é no texto que lemos aos irmãos, no versículo 2, quando ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. A segunda vez que Paulo dá prestação de graças está no capítulo 2, versículo 13, quando ali ele afirma: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra de nós, ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. E a terceira ocasião é no capítulo 3, versículo 9. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Em outras palavras, melhor, versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então, são três menções que Paulo faz da maneira como ele lembrava de forma alegre pela característica da igreja de Tessalonicenses. E o que vemos aqui é que Paulo, então, dá graças ao Senhor pela maneira como esta igreja responde o ministério pastoral dele. Certamente nem todo pastor poderia ser grato como Paulo faz nessa carta. Que características tornavam essa igreja próxima do ideal e, ao mesmo tempo, um motivo de alegria para o coração do grande apóstolo Paulo? É que vamos ver nessa noite algumas qualidades de uma igreja ideal. É a nossa visão com base no texto que lemos aos irmãos. E a primeira característica que tornavam essa igreja próxima do ideal, que era motivo de alegria para o coração de Paulo, ele coloca isso nos primeiros versos do texto que lemos. Paulo, Silvano e Timóteo, diz verso 1, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo fala de uma igreja, verso de número 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A primeira característica de uma igreja ideal é que é um povo eleito. É uma igreja constituída de um povo eleito. A expressão igreja que encontramos aqui em 1 Tessalonicenses significa, na verdade, um povo chamado para fora. Todos os assim chamados para fora, sobre os quais lemos nas Escrituras Sagradas, indicam o caminho da eleição divina. Deus chama um povo, separa esse povo para si. Então a própria palavra eclesia, de onde vem o termo eclesiástico, a palavra igreja, é aquele povo constituído dos que são chamados para uma nova relação com Deus, chamados para fora do mundo para uma relação com Deus. E essa expressão de chamados, ou povo eleito de Deus, ela ocorre 7 vezes no Evangelho de João. E dessas 7 vezes, grande parte dela é o próprio Jesus Cristo. E ele refere-se à igreja como o povo que Deus deu ao Pai, ou que o Pai deu ao Filho. E Paulo declara essa certeza no texto que lemos, de que os Tessalonicenses haviam sido eleitos por Deus. Quando ele diz no final do verso de número 4, amados de Deus. E ele diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E essa eleição, ela começava pelo próprio chamado. É por isso que ele diz que eles eram amados por Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo afirma, porque Deus, falando a esta igreja, vos escolheu desde o princípio para a salvação. Em João capítulo 15, as palavras de Jesus Cristo é esta, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E em Efésios 1, versículo 4, Paulo mais uma vez lembra essa gloriosa doutrina, quando lá em Efésios 1, 4 ele diz, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então, uma igreja que caminha para o ideal bíblico, é uma igreja que reconhece o seu chamado, que reconhece a sua eleição, reconhece que o plano de salvação nasceu no coração de Deus. Nós não nos ajuntamos por uma convenção social, por entendermos que era o melhor fazer isso nessa região. E a igreja ideal é aquela que reconhece, é aquela igreja que tem a marca de um povo eleito, conforme diz o próprio texto, de um povo chamado para fora. E esse povo que é chamado para fora, essa salvação que começa em Deus, também ela desemboca, ou ela apresenta o modo como Deus ama a igreja. A salvação envolve não só o amor de Deus por nós, mas envolve também a fé.
como o próprio Paulo diz lá em Efésios 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. No texto que lemos aos irmãos, Paulo cita aí Paulo, Silvano e Timóteo. Na verdade é Paulo e Silas, cujo nome está aqui na forma romana, tido como Silvano, mas é o próprio Silas. E Timóteo, eles levaram o evangelho para a Tessalônica, no poder de Deus. E esta fé que envolveu a igreja de Tessalônica é que levou a compreender que eles eram eleitos e chamados de Deus. Essa salvação, esta eleição da igreja envolve uma obra trinitariana. Ele fala que eles eram amados por Deus, que foi no poder do Espírito Santo que eles ouviram o evangelho e ele estava pregando sobre a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. As três pessoas da Trindade são citadas nos versículos que lemos aos irmãos nessa noite, mostrando com isso que aquela eleição ela é baseada, fundamentada numa obra trinitariana. Deus quem chama antes da fundação do mundo, Jesus é aquele que morre pelos pecados daqueles eleitos e o Espírito Santo aplica esta obra de redenção ao coração dos filhos de Deus. Mas há algo mais ainda que esta eleição, ou este povo eleito é caracterizado. O povo eleito é caracterizado por uma vida transformada. E o que vemos aqui é que Paulo apresenta aqui as características de uma vida que foi realmente tocada, movida pelo propósito divino da eleição. E é nesse sentido que Paulo então fala aos Tessalonicenses. Essa salvação era uma salvação vinda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa salvação foi planejada antes dos tempos da história. A salvação envolveu que eles eram amados de Deus. Ela começa com Deus, caminha por Deus. Essa salvação envolve todas as três pessoas da Trindade. Mas o mais importante a observar é que essa salvação transforma a vida. Paulo, ele não só fala da obra de Deus a favor da igreja de Tessalônica, por ser uma igreja chamada, mas Paulo diz, eu posso ver na igreja que ela é uma igreja chamada, porque a salvação transforma vidas. E é exatamente isso que Paulo diz, verso de número 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo sabia então que os Tessalonicenses eram eleitos de Deus, como Paulo poderia fundamentar que eles eram amados por Deus? Só tinha uma maneira de fazer isso, por meio da mudança que ele observou na vida desses crentes. E o que vemos aqui são os reflexos de uma vida transformada, os reflexos de uma igreja que realmente havia experimentado e fora objeto da eleição divina. E Paulo fala aqui, primeiramente, daquela obra que Deus realizou nele, na operosidade da vossa fé. Se nós compararmos essas três expressões do versículo 3, com as expressões do versículo 9 e 10, poderíamos fazer a seguinte aplicação. Quando Paulo diz, olha, no verso de número 3, ele diz que recorda da operosidade da vossa fé. Como é que essa fé se tornou operosa? Lá no verso de número 9, ele diz, deixando os ídolos. A operosidade da fé, uma fé que trabalha, é uma fé que reflete na vida dos Tessalonicenses ao abandonar os ídolos, do versículo de 9. Depois, na sequência do versículo de número 3, ele fala também da abnegação do amor. Como é que Paulo fundamenta a abnegação deste amor? Ele mesmo diz, vos convertestes a Deus para servirdes, verso de número 9, ao Deus vivo. Ou seja, um amor abnegado é um amor pronto a servir ao Deus vivo. E por fim ele fala da firmeza da vossa esperança no versículo 3. Por que Paulo pode fundamentar que havia uma firmeza da esperança? Porque lá no versículo de número 10, ele fala, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura, ou seja, para aguardardes do céu. A esperança deles estava em que eles aguardavam do céu. Então, fazendo essa relação do verso 3 com o verso 9 e 10, poderíamos assim concluir que a operosidade da fé era quando eles abandonaram os ídolos e se converteram a Deus. A abnegação do amor é a maneira como eles estavam prontos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, do versículo 9. E a firmeza da esperança era fundamentada no versículo 10, para aguardar do céu o seu Filho Jesus Cristo.
Isso mostra que quem afirma ser um eleito, ou chamado por Deus, mas cuja vida não mudou, está apenas enganando a si mesmo. Porque Deus transforma os seus escolhidos. O que Paulo apresenta aqui são as evidências de uma igreja realmente eleita. É uma igreja que opera em sua fé, é uma igreja abnegada no amor, e é uma igreja que tem firmeza na própria esperança. Na verdade, essas três expressões, a fé, a esperança e o amor, são tidas nas Escrituras como virtudes cardeais da vida cristã. E as três maiores evidências da salvação estão nessas três virtudes cardeais: fé, esperança e amor. Vamos pensar um pouco sobre essas virtudes que havia na igreja de Tessalonicenses. Virtudes essas que faz Paulo recordar com satisfação por 3 vezes nessa carta o modo como ele lembrava da igreja. Porque é assim que ele diz: damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações, verso de número 1. E por que Paulo fazia isso? Porque ele via as 3 virtudes cardeais na igreja de Tessalonicenses. E a primeira delas ele fala aí, recordando do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Isso mostra que toda fé necessariamente tem que levar à obra. Porque o próprio Tiago diz que a fé sem obras é morta. E Paulo diz: eu posso enxergar uma igreja eleita, porque eu vejo o mover de Deus na vida da igreja. Numa igreja que apenas proclama que crê, mas eu consigo ver nas entranhas, nos movimentos da igreja, que há uma fé que trabalha na direção. Há uma fé operosa. Alguém já disse que nós não somos salvos pela fé em conjunto com as obras, mas sim por uma fé operante. Isto sim. Se os tessalonicenses tivessem continuado a adorar os ídolos, o que não fizeram, conforme diz o verso de número 9. Se eles continuassem na mesma vidinha que tinham antes, e ao mesmo tempo a professar a fé num Deus vivo, eles estariam com isso demonstrando ser uma farsa, ser uma mentira a eleição deles. Então Paulo diz: eu consigo ver esta igreja, uma igreja eleita, porque a fé que essa igreja tem, move-a em direção aos planos, aos propósitos de Deus. Mas ele continua falando de uma outra virtude cardeal, quando ele fala ainda no verso de número 3, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Outra evidência desta eleição é o amor. Porque o amor de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Somos por Deus instruídos que devemos amar uns aos outros. Servimos a Cristo porque nós o amamos. E esta é aquilo que Paulo chama de abnegação do amor. Paulo se refere a isto. É aquilo que o próprio Jesus Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quão tem sido abnegado o nosso amor por aquele que morreu por nós. E esta é outra virtude que Paulo diz: eu consigo enxergar a eleição dessa igreja, porque eu vejo um amor abnegado, uma dedicação exclusiva ao Deus que salvou, ao Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo continua ainda no verso de número 3, dizendo, ele fala também da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira evidência de uma igreja que caminha para o campo ideal, de uma igreja que demonstra ser eleita, é a esperança, com a qual, segundo o apóstolo Paulo, haverá de aguardar a volta de Jesus Cristo. Aliás, quando nós lemos as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, os irmãos poderão perceber, se ainda não fizeram, é que esta carta tem como tema central, nas 2 epístolas, exatamente a volta de Jesus Cristo. Os não salvos não aguardavam, não tinham nenhuma expectativa, porém os crentes têm. Ou seja, quando a igreja deixa de trabalhar essa esperança, ela deixou de ser a igreja do Senhor. Ela está mais focada com o aqui e o agora. Então a esperança da glória de Deus que se manifestará nos filhos do Senhor, a esperança deve ser algo que mova a igreja em direção ao futuro. É a esperança que faz a igreja mover-se, mesmo quando tudo está parado. Mesmo quando o mundo está vivendo num caos, a igreja ela continua esperançosa. A esperança é a força propulsora da igreja. Ela tem que olhar para a glória.
ela tem que olhar para Jesus Cristo. E isso a igreja de Tessalonicenses fazia. Então o que vemos aqui é que a fé, a esperança e o amor eram as verdadeiras evidências da eleição dessa igreja que Paulo trata nesses versos. Ela era eleita, ela demonstrava na fé, na esperança e no amor. Essas qualidades espirituais estão ligadas entre si, ou seja, elas só podem vir de Deus, a fé e a esperança e o amor. São inúmeras as passagens no Novo Testamento que falam dessas virtudes. Se uma igreja local se quer ser uma igreja ideal, conforme os padrões da igreja do Novo Testamento, e conforme for a própria igreja de Tessalonicenses, deve ser constituída de eleitos. De eleitos salvos pela graça de Deus. Não de pessoas que professam ser eleitas, mas de pessoas que demonstram essa eleição com essas três virtudes: fé, esperança e amor. Um dos problemas das igrejas dos dias atuais é que existe em seu corpo de membresia, em seu meio, pessoas que não são salvas, cujos nomes estão registrados, sim, no rol de membros das igrejas locais, mas não estão no livro do Cordeiro. E é por isso que a igreja tem lidado muito com muitos desafios internos. É por isso que a luta de todas as igrejas foca-se muito dentro de si mesma. Todo membro da igreja deve examinar o seu coração. Você deve examinar o seu coração e certificar-se se verdadeiramente você nasceu de novo. E se você faz parte do eleito de Deus. Não pela fé que você professa, mas a maneira como você vive a fé, a esperança e o amor. É assim que Paulo reconhece a eleição da igreja dos irmãos de Tessalônica, porque ele via essas virtudes cardeais. Sim, a igreja que tem qualidade de uma igreja ideal é primeiramente uma igreja eleita por Deus, e eleição que se revela nessas virtudes. Mas em segundo lugar, há um outro aspecto de uma igreja ideal, conforme a visão de Paulo aqui, é que eles eram também constituídos de um povo exemplar. Não só um povo eleito, mas a igreja de Tessalônica é um povo exemplar. Desde o início dessa igreja, Paulo contemplou alegria e com gratidão, como cristãos dignos que eles eram de ser chamados. E Paulo fala aqui da maneira exemplar da igreja. E Paulo diz que essa igreja era modelo para muitas outras igrejas. Veja bem o que ele diz, verso de número 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E olha o que Paulo diz no final do verso, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É maravilhoso isso. Certamente Paulo ficou imaginando uma igreja ideal, ele diz, olha, vocês vivem numa maneira de um modelo tão exemplar, que eu não preciso de acrescentar mais nada a esta igreja. Sim, uma qualidade de uma igreja ideal é uma igreja exemplar, como vemos aqui. Mas em que eles eram exemplares? Primeiro, no verso 5 é dito que por receberem a palavra, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de nós. Por amor à palavra, eles eram exemplos, porque eles receberam a palavra. E é isso que Paulo diz no verso de número 5, que aquele evangelho chegou até eles pelo ministério de Paulo e de seus colaboradores. Naquela época existiam muitos pregadores, muitos filósofos itinerantes, que só estavam interessados em ganhar dinheiro à custa de pessoas ignorantes nos movimentos religiosos da época, que não é muito diferente dos nossos dias. Mas o Espírito Santo usou a palavra com grande poder na igreja de Tessalônica. E os tessalonicenses, segundo Paulo, responderam, recebendo tanto a mensagem como os próprios mensageiros. E isso apesar das perseguições em Filipos. Paulo e Silas, conforme 1 Tessalonicenses 2, verso 2, eles que tiveram ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho. Nessa mesma epístola, capítulo 2, verso 2. Ou seja, era motivo de ousadia.
E o povo creu e foi salvo. Em momento algum perderam o anseio pela palavra. E Paulo diz, essa é uma igreja exemplar na maneira como acata e recebe a palavra. Veja o que ele diz no capítulo 2 dessa mesma epístola, no versículo 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. E o que é? É que tendo vós recebido a palavra de nós, ouviste que é de Deus, acolheste, não como palavras de homens, e sim como a verdade, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. É maravilhoso saber disso. Paulo diz, vocês receberam a palavra não como de Paulo, não como de homens, mas como de fato ela é palavra de Deus. Quantas igrejas hoje estão prontas e dispostas a ouvir a palavra de Deus? É importante observar que a igreja de Tessalônica, ela vai na contramão da igreja a qual o apóstolo Tiago, ou melhor, quando Paulo cita, falando da necessidade e da pregação eficaz de Timóteo, Paulo diz que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, que as pessoas haveriam de acercar-se de toda e qualquer baboseira, mas não haveriam de ouvir a palavra da verdade. E ao contrário, a igreja de Tessalonicenses, ela vai na contramão da igreja para a qual Timóteo foi enviado, que estaria ouvindo fábulas profanas de velhas caducas, diz o apóstolo Paulo. A igreja acatou a palavra, e é por isso que Paulo fala de forma alegre. Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Estamos chegando, e já chegamos a esse tempo, quando a igreja precisa de ser um modelo em ouvir palavra, e não outra coisa qualquer. As igrejas que estão prontas para ouvir a palavra, ou crentes como os tessalonicenses, cada dia tem se tornado um número menor. Basta observar o movimento chamado evangélico no Brasil hoje, e em outras partes do nosso mundo, tem caracterizado por outra coisa que não seja a palavra. Estão lotados. Tem cultos a cada hora para esse tipo de público. E Paulo diz que aquela igreja de Tessalônica acatou a palavra de Deus. Certamente, como chame no ouvido de muitos, corre a solta por aí. Quantos estão prontos para fazer como os Tessalonicenses? Sim. Paulo diz, vocês são exemplos porque vocês ouvem Bíblia, e não se cansam da Bíblia, e não querem novidades além da Bíblia. E Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas estariam atrás de novidades. Basta observar onde a palavra hoje é verdadeiramente pregada. Quão pequeno é o número daqueles que estão prontos para ser como os tessalonicenses, ouvir a palavra de Deus, não como palavra de homens. Mas havia outro aspecto em que Paulo lembra que essa igreja trazia uma marca de uma igreja ideal com relação ao exemplo, é que eles eram um exemplo não só no receber a palavra, mas eles eram exemplos em seguir os seus líderes. Veja o versículo 6. A parte inicial desse verso, Paulo diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Seguiram seus líderes espirituais. A palavra que Paulo usa aqui, vos tornastes imitadores, indica que esses recém-convertidos da região de Tessalônica, não apenas aceitaram a mensagem dos mensageiros, mas também imitaram a vida deles. É a palavra imitador. A igreja não apenas estava seguindo o exemplo de Cristo e dos missionários, mas também a própria igreja tornava-se exemplo para os demais. É maravilhoso quando a igreja segue o exemplo de Cristo, porque à medida que ela assim o faz, ela será modelo para outras igrejas seguir. Então observe a relação que há do versículo 6 com o versículo de número 8. No versículo 6, eles são imitadores dos pregadores de Paulo, dos apóstolos, são imitadores de Cristo. E lá no verso de número 8, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmo tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. Paulo diz, quando vocês se prontificaram a ser modelo de Jesus Cristo, consequentemente vocês estão sendo modelo para outras igrejas. E como isso repercutiu em toda a Acaia, não só na Macedônia, diz
que o exemplo daquela igreja era visto por outras igrejas. Sim, um povo exemplar. Uma igreja que tem essa qualidade, o ideal deve ser uma igreja que tem um modelo a seguir, que é o do Senhor Jesus Cristo. Mas há outro aspecto em que essa igreja era o modelo. Veja o que ele diz na parte final do versículo de número 6. Posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Outro aspecto em que Paulo lembra do modelo dessa igreja é que eles eram modelos em sofrer por Jesus Cristo. Ao deixar os ídolos, isso está no verso de número 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 6, ele fala que foi em meio a muita tribulação. Em meio a muita tribulação. Quando eles deixaram os ídolos e serviram a Deus, esses cristãos provocaram ira nos inimigos, certamente entre os parentes que continuavam servindo seus ídolos. Sem dúvida alguma, muitos desses irmãos de Tessalônica perderam o emprego, perderam amizades, porque eles abandonaram os ídolos. Assim como os judeus incrédulos perseguiam os cristãos na Judéia, também os gentios incrédulos perseguiram os irmãos de Tessalonicenses. A fé sempre será provada. E a perseguição é uma forma de testar a fé. Mas a igreja de Tessalônica era uma igreja ideal, porque ela era uma igreja modelo também no sofrimento por Cristo. E por fim, no versículo 7, ela era modelo porque ela servia para encorajar outros crentes, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. No verso 6, imitam a Cristo. No verso 7, se torna modelo para outros crentes. Ou seja, a igreja de Tessalônica era uma igreja que encorajava outras igrejas. Como cristãos, nós podemos ser motivo de ânimo ou desânimo para outros. E este princípio também se aplica à igreja. Paulo usou as igrejas da Macedônia como estímulo para as igrejas de Corinto, quando foi contribuir com aquela oferta, eu creio que os irmãos lembram, lá em 2 Coríntios capítulo 8. Apesar de serem novos na fé, os irmãos de Tessalônica são citados para uma igreja já experimentada, como a igreja de Corinto. E é o exemplo dessa igreja, na contribuição, no amor, na dedicação, no abandono dos ídolos, é que Paulo usa para falar a uma igreja já mais experimentada, como a igreja de Corinto. Sim, aqui temos então essa segunda qualidade. A qualidade de um povo eleito, a qualidade de um povo que demonstra entusiasmo, ou melhor, que demonstra exemplo, mas Paulo continua dizendo no versículo de número 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Uma outra característica de uma igreja ideal é uma igreja entusiasmada. É uma igreja entusiasmada. Quando Paulo fala aí da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, isso se expressa na maneira como a igreja era entusiasmada. Eles eram receptores, receberam a palavra e o testemunho dos apóstolos que foram para lá. Mas eles eram transmissores, porque Paulo fala da palavra que repercutiu. É curiosa essa expressão, porque de vós repercutiu a palavra. Ouve e transmite, ouve e transmite. Entusiasmo. Uma igreja que é alcançada pela palavra da verdade, ela não se contém. Ela haverá de ser uma entusiasta da palavra. Ela alegrará em pronunciar. Ela não só será receptora, mas transmissora, como fora os crentes aqui em Tessalônica. Diz o texto que repercutiu deles. Todo cristão, em todas as congregações locais, deve receber e repercutir. Do contrário, ele não recebeu a palavra da verdade, que é a palavra que encanta o coração, que transforma a vida. O verbo repercutir, do verso de número 8, significa soar como uma trombeta, poderia ser muito bem traduzido.
O que ocorre é que os tessalonicenses não estavam se vangloriando, tocando a trombeta, no sentido de glória, mas anunciando as boas novas de salvação como uma trombeta. O que mostra que é responsabilidade e privilégio de uma igreja local levar a salvação ao mundo perdido. Essa é a marca de uma igreja ideal, uma igreja entusiasta, uma igreja entusiasmada em pregar, entusiasmada em falar do amor de Cristo. Temos que entender, irmãos, que é um grande privilégio falar da salvação ao mundo perdido. Quando lemos no final de cada um dos 4 evangelhos, e no começo do livro de Atos, encontramos em todas essas passagens a grande comissão que deve ser obedecida pelas igrejas. A ordem dada pelo Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Muitas congregações contentam-se em sustentar uma equipe de obreiros para testemunhar e ganhar almas. Mas nas igrejas do Novo Testamento, as congregações todas estavam envolvidas com todo o trabalho. Era uma igreja que não apenas custeava obra no exterior, mas era uma igreja envolvida. Basta olhar Atos capítulo 2. É a igreja como um todo, estava enganjada. Sim, a qualidade de uma igreja ideal, de uma igreja que é eleita pelo Senhor, não é outra senão de entusiasmo pela obra da pregação do Evangelho, pelo envolvimento com o reino do Senhor. De acordo com um estudo recentemente sobre o crescimento de igreja, cerca de 70% a 80% desse crescimento tem sido resultado de testemunho de parentes e amigos. 70% a 80% na avaliação de crescimento da igreja dá-se por testemunhos pessoais. Testemunho um crente falando de Jesus Cristo ao seu amigo, ao seu colega de trabalho. Apesar da visitação evangelística que podemos fazer, da entrega de folhetos, não há algo mais poderoso do que o testemunho pessoal, o de casa em casa, de pessoa a pessoa. O que entendemos é que a eleição e o evangelho andam juntos. Talvez alguém diga: Deus não precisa de minha ajuda para salvar aqueles a quem Ele mesmo escolheu. Quem assim pensa não entendeu a eleição, nem o que é evangelismo. Porque na Bíblia, a eleição sempre envolverá responsabilidade do povo de Deus. Deus escolheu o povo de Israel e fez desse povo uma nação eleita, como todos nós sabemos. Mas Deus fez uma nação eleita para que eles testemunhassem aos gentios. Da mesma forma, irmãos, Deus escolheu a igreja, hoje, como escolheu a nação de Israel para ser luz para outras nações. Deus escolheu-nos hoje para que, como igreja, possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. O mundo não verá a luz do Senhor, nem o sal, se não for por meio dos pés, das ações, do pensamento, do corpo e da alma nossa. Então precisamos ter essa qualidade de uma igreja ideal, uma igreja entusiasmada com a pregação do reino de Deus. Se a salvação fosse uma obra humana, teríamos todo o direito de desanimar-nos. Mas a salvação é uma obra divina. Conforme vemos, Paulo fala de uma igreja eleita. Mas, como o próprio Paulo diz em 2 Tessalonicenses, versículo 14 do capítulo 2, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Foi mediante o evangelho que a igreja de Tessalônica foi chamada através do ministério de Paulo. E agora ele vê a igreja entusiasmada. Hoje é necessário haver mais entusiasmo, com pessoas que se chegam para compartilhar a mensagem de salvação. Enquanto pregamos nesta hora, existe mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nem sequer ouviu falar do Evangelho. Calcule aí, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, enquanto estamos ouvindo essa mensagem. Pessoas que não têm a mínima ideia. O Evangelho não chegou a elas. Apesar da expansão dos programas de rádio, de televisão, da internet, dos textos impressos. Eu quero que os irmãos gravem bem, nós estamos perdendo terreno com relação ao trabalho com o mundo perdido. Você é um cristão entusiasmado?
Como igreja, você se vê como um membro entusiasmado pelas coisas do reino do Senhor. Mas por fim, Paulo apresenta uma outra qualidade dessa igreja ideal. Verso de número 9 e 10. Ele fala: mesmo que no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A quarta qualidade de uma igreja ideal, vista na igreja de Tessalônica, é que era um povo também esperançoso. A operosidade de sua fé tornava um povo eleito, pois deixaram os ídolos, diz, voltaram-se para Deus e creram em Jesus Cristo. A abnegação desse amor daquela igreja tornava um povo exemplar e entusiasmado conforme vimos, e que colocava em prática a palavra de Deus. Mas a firmeza da esperança, por último, fazia deles um povo esperançoso que aguardava a volta do Senhor. Ou seja, com os pés na terra, mas os olhos no céu. Uma igreja não conseguirá fazer o seu trabalho com entusiasmo, com dedicação, sem olhar para cima. Porque quando olhamos o horizonte, o que nos sobra é só desânimo, tristeza, indiferença, pecados, iniquidades. Mas a igreja estava entusiasmada, porque ela olhava para aquele grande e glorioso dia. É por isso então que Paulo fala aqui, que eles tinham uma esperança, aguardavam dos céus o Senhor Jesus. Quem sabe essa tem sido uma das razões pelo desestímulo de muitos crentes em trabalhar para o reino do Senhor, a envolver-se com a igreja, é porque eles perderam a esperança. Vivem como se a vida fosse terminar aqui e agora. Não tem projetos para o amanhã e o depois. Acabamos de virar para um novo ano. Qual a expectativa que teremos de 2017? E a Bíblia diz que a nossa esperança se limitar às coisas do tempo presente, somos a mais infeliz de todas as criaturas. Aonde é que está a nossa esperança? O que é a força propulsora que nos faz sobreviver diante de tanto caos, de tanta indiferença e de certamente muitas perdas que muitos de nós terá esse ano, se não for a esperança que havia na igreja? Sim, é a marca de uma igreja ideal, uma igreja que não perde a esperança, que não tira o foco da glória, que olha para o céu, ainda que caminhando de forma altaneira, de forma jubilosa e alegre, como vivia a igreja de Tessalonicenses. A palavra que Paulo usa aqui no verso 10, e para aguardar dos céus, essa palavra traduzida aqui significa aguardar alguém com paciência, com confiança e expectativa. Em outras palavras, quando Paulo usa a palavra aguardar, no versículo 10, envolve atividade de perseverança. Por quê? Lamentavelmente, alguns dos cristãos de Tessalônica pararam de trabalhar e se tornaram fofoqueiros, desocupados, alegando que o Senhor já estava para voltar e não tinha muita coisa o que fazer. Mas se cremos de fato que o Senhor está voltando, nós provaremos a nossa fé, mantendo-nos ocupados, obedecendo a palavra de Deus. A parábola dos talentos, em Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27, ensina que devemos nos manter ocupados. Nesse caso, lá na parábola, negociar, investir o dinheiro até a volta de Cristo. É preciso, crentes precisam ocupar-se com as coisas de Deus, para manter a esperança. E uma coisa está ligada à outra. Quem não tem esperança não vive ocupado. E quem não vive ocupado é porque não espera nada. Que tipo de crente temos sido nós? O verbo aguardar significa esperar de forma feliz, com paciência, com confiança. Não é apenas crer que Jesus vai voltar, é estar preparado para esta volta. Da mesma forma, quando nós aguardamos um visitante, deixamos naturalmente todas as coisas prontas para a sua chegada. Preparamos o quarto dele, onde haveremos de hospedá-lo, a agenda de atividade, o nosso horário que estará disponível para obrigações com o nosso visitante querido. Tudo de maneira a deixar aquele que nos visita com um interesse de estar conosco. Assim também é aguardar o Filho de Deus, que virá dos céus
implica num coração e numa vida preparada. Não é assim que nos preparamos para receber pessoas da nossa relação, ou um amigo ilustre, ou um parente. E como é que estamos preparando para a vinda do Senhor? Indiferentes, deixando o quarto bagunçado, sem um momento na agenda? Não há como entusiasmar se na nossa agenda Jesus não faz parte dela. Uma igreja local que vive de fato a experiência de ver Jesus, a qualquer momento será um grupo vitorioso, vibrante. Esperar a volta de Cristo é uma grande motivação para ganhar almas. É um ponto importante. Aquele que espera a volta de Cristo, ele motiva em ganhar almas. Também é um consolo maravilhoso a volta de Cristo em meio ao sofrimento. Ou seja, mesmo no sofrimento, somos consolados, porque aguardamos o Senhor. Para concluir, Paulo então lembra esta igreja que nasceu e dá graças por suas características espirituais. Eleitos de Deus, exemplares, entusiasmados e esperançosos. Essas 4 características. Eleitos, viviam como exemplo para outras igrejas, eram entusiastas e esperançosos. Conforme vimos, os tessalonicenses abandonaram os ídolos, converteram-se a Deus, não para viverem livres, mas saíram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja dinâmica. Não basta abandonar a velha vida, nós precisamos nos comprometer com a nova vida. E é por isso que o texto diz que eles abraçaram a fé operosa. Eles envolveram-se desde o começo, tornaram-se uma igreja modelo, uma igreja que fez ecoar, reverberar a voz do Evangelho por todo mundo conhecido na época. Eles foram como uma espécie de caixa acústica no meio da qual espalharam o Evangelho em todo o derredor. Assim é que o Evangelho ecoou por todo o Império Romano, por intermédio da igreja de Tessalônica. Foi a igreja vibrante e alegre. Foi a grande caixa acústica de Deus para alcançar os romanos. Esta igreja. Como tem sido nós? Eleitos, somos exemplos, vivemos entusiasmados, firmamos a nossa esperança no Senhor. Temos as marcas daquela igreja, da eleição daquela igreja. Veja que era uma igreja que tinha fé. Fé que produz obras. A fé da igreja de Tessalônica era vista nas obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ela se torna operosa no reino de Deus. Porque fé sem operosidade, fé sem obras, é morta. Onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obra ali. Pois a fé sem obras, diz Tiago, não tem valor algum. Salvação conduz ao serviço, irmãos. Se a fé veio ao seu coração, não há como você ficar sentado. Do contrário, você está sendo questionado por Tiago. Não é verdadeira a sua fé. Quanto mais robusta é a fé de um irmão, quanto mais é robusta a fé de uma igreja em Cristo, tanto mais dedicada a igreja esse irmão será. Fé traduz em trabalho, operosidade. O amor da igreja é o que precisamos hoje também. O amor produzia um serviço intenso para o Senhor Jesus. A palavra usada por Paulo, conforme vimos a abnegação, no grego significa trabalho exaustivo, labor. A palavra denota aqui um árduo e cansativo suor e fadiga para fazer o trabalho. Então, este amor intenso enfatiza o cansaço que decorre da utilização das energias para servir ao Senhor. Ou seja, nós só poderemos evidenciar o nosso amor por Cristo, por aquilo que fazemos para Ele. E Ele mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós demonstramos amor ao próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas e com serviço. E a grande ênfase nossa esse ano, uma igreja que vai sair para mostrar esse amor ao mundo,
no serviço que ela tem que prestar, no trabalho de misericórdia, na expressão do seu trabalho e o amor pelo Senhor, amando essas almas, trabalhando em prol dessas almas. E a esperança, conforme diz, produz paciência triunfadora. E assim foi a igreja de Tessalônica. Estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas firme. As igrejas, conforme dissemos, devem ter como modelo ideal a igreja de Tessalônica. Nós sabemos que as igrejas são constituídas primeiramente de indivíduos. Ao falar da igreja, não devemos pensar eles, mas devemos pensar nós. Nós somos a igreja. Nós significa que nós devemos ter essas características dessa igreja de Tessalonicenses. A nossa igreja se transformará naquilo que Deus quer que sejamos, quando essas marcas de uma igreja ideal for vistas entre nós. Como resultados de uma igreja assim, ganharemos os perdidos para Cristo e glorificaremos ao Senhor. Sim, é o perfil da igreja ideal, é o perfil do crente ideal. Eleito, ou seja, nascido de novo, exemplar, imitando a Jesus, entusiasmado, dando testemunho e esperançoso, aguardando a volta do Senhor. Não há dúvida que esta é a hora de fazer um balanço para começarmos o ano de 2017 como uma igreja de qualidade ideal. Que essas qualidades de Tessalonicenses se repercuta em nossa igreja no ano de 2017 e que o Senhor da igreja seja glorificado por essas qualidades que vamos lutar para ver entre nós. Amém.